Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos e como Jesus transformou a vida deles. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está minha esposa. Oi, pessoal, e é com muitas honras a Deus que nós estamos mais uma vez aqui em nosso 17º episódio. E a gente agradece imensamente a você que está assistindo, que está recebendo cada testemunho. Agradecemos também aos nossos patrocinadores por permitir que a gente consiga gravar cada episódio. A Deus por trazer todas essas pessoas aqui, por sempre estar direcionando nós, sempre estar trazendo convidados com testemunhos edificantes e que tudo venha ser para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E começando pelos nossos patrocinadores, né? Espaço S. Meninas, vocês que estão buscando um lugar em que vocês possam ter o seu dia de beleza, lá é o lugar indicado. Porque as gurias lá, elas são maravilhosas, vocês contam com uma imensidão de tratamentos capilares, maquiagem, para formatura, para casamento, para tudo. Se você quiser alugar totalmente o salão de beleza para você, noiva e suas madrinhas, eu indico super lá. E agora, né, amor? Para os varão também de plantão. Isso aí. Para os homens, então, tem a El Peralta Barbearia, né? Você homem que está procurando deixar seu cabelo alinhado, deixar ele no naipe, como se diz, a El Peralta é o lugar certo. E lá eles têm uma coisa muito bacana, que é o Clube do Peralta, onde você paga um valor mensal e você corta o cabelo quantas vezes você quiser durante o mês. Então, se você quiser todo dia ir lá dar uma ajustada no seu cabelo, você consegue. Também agradecemos a Harmonize Persianas, para vocês que querem deixar o seu ambiente mais aconchegante, com cortinas, com persianas, com painéis ripados, painéis verdes. Eles têm de tudo um pouco lá, vale a pena conferir o Instagram deles, tem cada story maravilhoso lá que eles postam das casas que eles vão, vale a pena conferir. E também agradecemos a Lotérica São Geraldo, que fica ali na próxima sinaleira da Fidene. É um lugar de muita confiança e agilidade para vocês pagarem as suas contas. E agora então nós vamos para o nosso convidado, nosso irmão em Cristo Josias, que tem um trabalho de evangelista aqui na cidade de Juí. Então vamos conhecer essa história então de como você conheceu a Jesus e como Jesus foi transformando a sua vida. Primeiramente, a minha saudação fraternal em Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A todos os que estão ouvindo, em especial o casal aqui que a gente está se conhecendo, Alexandre e a Ticiane, Isso aí. né? Amigos, colegas do meu filho. E para mim é um prazer, uma honra estar aqui e poder contar um pouco da nossa história, de experiências, né? E tenho certeza que vai ser um papo, uma conversa edificante. Amém. Assim Glória a nós Deus. cremos. Com certeza. Bom, primeiramente já posso começar? Fica à vontade. Começar me apresentando então, né? A idade a gente não pode revelar, mas eu não tenho complexo, problema nenhum com a idade. 53 anos bem vividos. Glória a Deus. Casado há 33 anos com a Rosana, minha esposa amada. Amém. Tenho um casal de filhos, um casal de netos, né? Minha filha Marielle, casada, 2 netinhos, um casal. E o meu filho, Jabes, e a minha nora, Edilara. Minha família amada. E é bom demais ter, né? Nossos filhos, nossa família, amigos, irmãos. Sou evangelista, sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus. Desde o ano de 89, quando após eu dar baixo do exército em Alegrete, né? Aí realmente eu me tornei membro efetivo da igreja e começamos uma jornada espiritual, mas antes disso, né, minha conversão foi em Panambi, na cidade de Panambi, no ano de 1988. 89 servimos o exército em Alegrete. Trabalhamos como dirigente da congregação do bairro Elizabeth há muitos anos. Aqui em Juí daí já. Aqui em Juí. E há 20 anos, mais de 20 anos, 2003, né? Trabalhamos ali na sede, na Igreja Matriz, com
o discipulado. Discipulado é o básico, né? Prático, aulas, né, de ensino a novos membros, a novos convertidos. Eu digo sempre que é o beabá, o ABC da fé, da vida, que vai nortear, né? E é muito importante ter essa base, né? Muito importante. Na caminhada, né? Tipo, no início, entender aquele posicionamento que tu tá tomando, né? É verdade. Eu sempre digo que Deus, ele faz a parte dele e já fez. E a humana é nós que temos que fazer. Isso. E pela bondade de Deus, eu acredito que umas 1000 pessoas já passaram por mim ali. Oh, que glória! Eu já trabalhei com pastoral carcerária também. E trabalhar, muita gente, né? Congregação, atender pessoas. Tem membros da Elizabeth, umas 80 pessoas. Até mando uma saudação, um abraço a todos os que ali estão, cooperam, servem a Deus. E eu vou dizer uma coisa, é bom demais servir a Deus, viu? É verdade. Não existe outra vida. A gente se envolver na obra de Deus, com as coisas de Deus, isso que vocês estão fazendo. Amém. É gratificante porque dá uma satisfação, um prazer. Fazer algo para o Senhor. É verdade. Para Deus não tem melhor, né? Não tem preço, que nem diz. Não tem preço, não é riqueza, né? O Evangelho, ele nos torna rico espiritualmente em primeiro lugar. Nós somos ricos de paz, de amor, de esperança. Isso. A gente vive na dependência de Deus, né? Guiado por ele, né? Eu gosto da palavra dependência. Porque quando a gente é dependente de Deus, a gente está sobre uma bênção, sobre uma proteção. E quando a gente está fora dessa bênção, dessa proteção, a gente está na desobediência. E a desobediência não é legal. Quem vive para si, né? Eu digo sempre das duas coberturas. Sobre um você deve estar. E o bom é quando estamos debaixo da potente mão de Deus. Amém. Guardado por Deus, abençoado por Deus. Aí você está na dependência. Agora, independente. E aí fora, o ser humano, infelizmente, quer viver independente. E as consequências? Elas começam são a vir, árduas, né? É bem isso. É verdade. Mas posso falar então da minha conversão? Vamos começar. Na verdade, eu conheço o Evangelho desde que nasci. Eu sempre digo com meus amigos, com meus irmãos, né, que em parte eu até tenho pena dessa nova geração de crentes, e vocês não têm culpa, de evangélicos, que não conheceram o que a minha geração ainda conheceu, o verdadeiro, aquele avivamento extraordinário que houve dentro, né, no meio evangélico, nas décadas de 50, 60 e 70 no Brasil, que foi o auge, né, o ápice do avivamento dentro do movimento. Vou usar uma denominação, né, Assembleia de Deus. Sim. Que a origem foi em Belém do Pará. Depois, aqui no Rio Grande do Sul, completamos agora, estamos comemorando o ano 2024, 100 anos no Rio Grande do Sul. Assembleia de Deus. Em 1924, em Porto Alegre, né, chegou o missionário Gustavo Nordlund e seu filho Herberto Nordlund. Na década de 30, esses missionários vieram para a localidade chamada Rincão dos Mirandas, porque já havia um missionário ali evangelizando Oberá, na Argentina, que é ali próximo, né? E os moradores ribeirinhos daquela região, eles iam trabalhar em Oberá. E lá conheceram o Evangelho. Dentre eles, dois homens, né? O Manuel Martins e Quirino Rocha. Esses dois se converteram lá em Oberá e vieram para o Rincão dos Miranda. O Manuel Martins, ele é tio bisavô da minha esposa, familiares da minha esposa. E ele evangelizou a família dele, os pais deles, né, os irmãos deles, e todos se converteram ali, aceitaram Jesus. E o que ele sabia era cantar um único hino da harpa cristã, já achei uma flor gloriosa, e eu nem sei se Bíblia eles tinham, mas eles cantavam um hino e oravam muito. Nossa. Reuniões de oração, e ali se
se acendeu essa chama, né, que a gente diz, e dessa chama se espalhou. Muitos obreiros se converteram ali no Rincão dos Miranda, é famoso no estado, né, e se deu crescimento. Tem um missionário, um irmão também, um obreiro, que nós devemos muito a ele, não é mencionado o nome dele, Garcia, esqueci o primeiro nome dele, que ele evangelizou toda a região celeiro. Nossa. A cavalo, isso na década de 40, 50, por Imagina aí. só. Que nós, eu digo sempre, nós somos devedores dessas pessoas, desses pioneiros. Eu não conheci ele, meu pai conheceu, minha mãe conheceu, inclusive a minha mãe se converteu ali onde eu nasci, no interior de Redentora, em 1970. Minha mãe se converteu ali, né, nessa época, e o que ela conta, né, desse avivamento extraordinário, né, de crianças de colo serem batizadas com o Espírito Santo. Nossa, imagina. Minha mãe tem história, imagina tem a testemunho presença do lindo. Espírito Santo naquele... Uma coisa assim que aí eu digo assim, eu na década de 70 peguei, digamos, só a história dos irmãos que contavam esse mover da época, né? E eu ainda conheci crentes naquela época, no interior, a igreja lá no alto, numa colina, e eu parava, né, com meu avô na igreja, assim, ia com ele, e eu olhava para um lado, vinha uma caravana de irmãos de carroça, de cavalo, a pé, vinham os índios da área, os índios cangangue da área indígena, vinham também da área, né, e vinha o estradão, do outro lado eu olhava, vinha mais irmãos. Mas o que não me sai da minha mente, e eu criança na época, era aquela euforia, aquela alegria daquele povo de vir na igreja um domingo de manhã. Sim. Querendo a presença, né? Era algo assim, irmão, assim, que hoje a gente vê, mas vê meio pouco. É verdade. Sabe aquele entusiasmo, aquela alegria do amor, primeiro amor, aquela coisa boa. Aqueles irmãos chegavam, dobravam o joelho e começavam a cantar. Aí nessa época já tinha gaita, violão, cavaquinho, pandeiro, 4, 5 gaitas, a orquestra, eu lembro tudo assim, tá na minha mente, eu criança de 5, 6, 7, 8 anos. Ficou marcado. Nunca mais esqueci. Ficou na minha mente gravado aquilo, né? Aqueles irmãos orando, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Isso é... Meu Deus. Revelação extraordinária, tem coisas assim que... é que... maravilhoso, né? A presença do Espírito, os dons do Espírito. E se a gente for ver, a história é uma história recente, né? 100 anos. Passou rápido, né? Passa rápido. E hoje nós nos encontramos em gerações que estão acomodadas, né? Eu digo assim, a gente não quer admitir, mas hoje, o que nos falta hoje, né? A gente está sobrecarregado de atividades, mas a gente não pode perder o foco, perder o alvo das coisas que são de cima. Exatamente. E o tempo que vivemos hoje não tem mais volta, não tem como mais. Daqui para frente você serve a Deus de coração. Você se propõe a servir a Deus com um propósito realmente definido, a agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Eu não gosto de criticar o evangelho de hoje, né? Mas hoje entrou no meio evangélico, o vento, né, soprou da mudança. E muitos, né, estão assim, pessoas que já não tem mais aquela essência, não tem mais aquele zelo, não tem mais aquele temor, sem fanatismo. Que o evangelho, a palavra, não tem nada de fanatismo, é uma coisa extraordinária. Bom, aí, aos 12 anos de idade, né, nós viemos morar aqui em Juí, meu pai veio a trabalho. E que cidade que vocês eram? Redentora. De Redentora. Interior de Redentora. Vila São João. E lá que você presenciava? Ali que eu presenciei toda. Então ali foi a minha, digamos, a minha experiência, aquela coisa que ficou em mim do evangelho, né? Da palavra. E eu conservei o temor. Eu cheguei até a me batizar nas águas com 10 anos de idade. Fui batizado. Mas não tinha a experiência e nem o entendimento. Mas ficou, né, no meu coração. Aí depois aqui em Juí a gente começou a fase da adolescência, amigos, e aquela tendência, né, de
do vício do cigarro, já começamos, né? 13, 14, com 15 anos. Infelizmente eu já era viciado no cigarro. Eu creio que era uma época em que a propaganda ela influenciava muito, né? Muito. Que era algo que, vamos dizer assim, se tu era, vamos dizer assim, descolado, uma pessoa bacana, se tu... Tinha que fumar. Se tu fumava, A década de 70 foi... Todo mundo comenta, né? Foi muito forte. De relatos, eu já ouvi muito falar disso. De 80, muito, muito forte. Exatamente, as pessoas, os jovens era hoje... Era moda, né? Que nem disse. 80 ou 90% fumava, a maioria fumava. E um empurrava o outro, né? Aquela coisa. Aí começou o cigarro. Com 15 anos já era viciado, fumava uma carteira por dia. Nossa! Sim. Aí já começou a bebida. Já começou, né? Na época, bebida alcoólica, né? Misturava Coca-Cola com cachaça, essas coisas, e tudo que vinha, né? Dali a pouco a cachaça já não servia mais, já começou. A maconha já havia, né? Bem forte. Não era tanto igual hoje. Aí, com 17 para 18 anos, me surgiu a oportunidade de trabalhar em Panambi. E eu já fumava praticamente 2 carteiras de cigarro por dia. Minas. E já estava fumando um baseado de cigarro por dia, né? Todo fim de semana, um porre praticamente, depois ficar 3 dias sem conseguir se alimentar, só couro e osso. Imagina. A gente nem gosta nem de lembrar disso, dessa vida, né? Até eu brinquei antes com ele, na época não existia a palavra depressão. Depressão é uma palavra nova, moderna, né? Surgiu há pouco tempo, né? Então nós dizia que não estava na fossa. Isso é verdade. Tava na fossa. Aí para sair da fossa, né, bebida, cigarro, aquela coisa, né, de escutar aquelas músicas rock pesadas. Esses amigos levavam, né, fim de semana, tudo escondido dos pais, né. E o abismo cada vez mais se afundando, se afunilando. E eu lembro que quando eu deitava para dormir, que eu pegava no sono, eu me via caindo num abismo. Sabe, assim, eu não quero isso para mim. Mas eu lembrava, né, da minha infância, mas ao mesmo tempo a pessoa não tem força. Não tem força. Mas Deus prepara tudo. Sim. A conversão verdadeira é uma experiência que todo ser humano precisava ter. Mesmo que depois não quisesse, mas duvido que não queira continuar. Mas deveria experimentar. Porque não tem palavra que define, né? Não tem termos que definem, que expressem a experiência pessoal com Deus. É uma mistura de tudo, né? Que daí tu não acha nenhuma palavra. Aí eu comecei a pedir para Deus misericórdia, Senhor, me tira dessa, né? 15 dias assim até eu conseguir ser liberto. Uma libertação não é brincadeira. Você mesmo tomou a atitude? Eu em primeiro lugar, eu não queria mais essa vida. Porque aos 17 para 18 anos, para mim, a vida tinha terminado. Não tinha perspectiva. Cheio de oportunidades profissionais, mas não enxergava. Né? Não tinha perspectiva, não enxergava. Porque a pessoa, quando está numa situação dessa, não enxerga saída, está em trevas. Até que eu trabalhava de cobrador de ônibus, né? Fumando. Eu disse que não conseguia parar de fumar. Alguém bateu nas minhas costas e disse: Jesus te ama e Ele te liberta. Nossa. E aquilo me deu um choque. Aí eu vou morar numa pensão. Na pensão tem a filha da irmã lá, da dona da pensão, crente, que havia saído também das drogas, né? Ela também era usuária. Na época não era usuária, era maconheira mesmo, né? Na época não tinha tantas. Não tinha. Aí eu esperando ela me falar de Jesus e ela não me falava. Aí quando eu abri a porta, ela disse: faz 1 semana que eu estou orando e jejuando por você. Aí aquilo, meu Deus, alguém orando e jejuando por mim. E aí numa determinada data, um domingo à noite, estava pregando aqui na sede, na Assembleia de Deus, aqui em Juí, pastor Idecaso Takayama. E ele pregou aquela noite que até hoje está viva a mensagem para mim ainda.
Aquela mensagem que te converte sempre fica viva, né? Aquela que entra lá no fundo do coração. E tu nunca esquece. É pra mim, e sou eu, e o calorão, e sua dor, e aquela vontade de ir lá pra frente, mas como é que eu iria? Fazia menção de levantar minhas pernas, cada uma pesava 1 tonelada, pensamentos, não conseguia ir. Passou o domingo, foi um domingo à noite, né? Mas naquela noite eu já tinha clamado a Deus. Ali eu vi que Deus estava trabalhando. Passou a terça-feira, eu estava limpando o ônibus, lavando, era cobrador, limpava, né? Aí estou na porta do ônibus ali, veio um senhor assim por trás de mim, falando línguas. E me disse a minha vida, né? Para mim, assim, assim, Deus está assim. É extraordinário, né? Ali eu, será, Senhor? Amém, eu vou me decidir. Mas e que dele a força, que dele, né? Quando você quer de coração, mas não consegue. Sim. Não aquela tonelada que te puxa para trás, né? Exatamente. Chegou a quarta-feira, a Claudete me leva na igreja. Hoje você vai na igreja comigo. Tá bom, hoje eu vou. Aí eu disse para Deus assim, Deus, é hoje ou não vai ser outro dia? Não tem outro dia. Aí eu fui, era um culto de escatologia. Escatologia que é a doutrina do Apocalipse. Eu estudo o Apocalipse. Não entendi nada. Terminou o culto. E o culto era numa casa de família alugada, uma casa normal. E a igreja, né, era Batista Nacional, em Panambi. Pastor Jorge, nunca esqueci mais eles. Umas 20 pessoas, um grupo, né, bom. Mas eu vi que eles buscavam a Deus de coração. Havia uma harmonia entre eles, que aquilo me encantou. Um tratamento que um dava ao outro, sabe? Uma paz, uma harmonia. E eu sentia aquilo, me sentia amado, acolhido. E aquilo me cativou, me chamou a atenção. Poxa vida, que bom isso, né? Que existe isso, nem sabia. Sabia, mas sabia que não era tanto assim. Sim. Terminou o culto e o pessoal querendo ir para casa, indo embora. Eu, não, Senhor. Era hoje, tinha que ser hoje. Eu não aguento mais, eu não quero deixar para amanhã. Pastor Jorge, um cara bem novo ele era. E ele, irmãos, vamos voltar. Vamos orar por esse rapaz que eu estou sentindo, Deus tocou, que nós precisamos orar por esse rapaz. Entramos numa sala, num quarto, né? Um carpete verde, me lembro até hoje. Aí todos deram as mãos e começamos a orar, cantar um louvor de adoração, né? Aí eu fechei meus olhos e eu senti que eu já flutuei, já fiquei levinho. E eu, opa, tem algo diferente. Nunca senti isso na minha vida. Dali a pouco aquilo me embalava, sabe? Me embalava, tipo assim, me ficava embalado, bem, me sentindo bem. Pastor Jorge se ajoelha, Josias, eu quero orar por você. Quando ele dobrei meu joelho, que ele começou a orar, Deus começou a mostrar a minha vida para ele, e detalhes que só eu sabia. Quando Deus pra não mostra. deixar dúvida. Quando ele disse assim, ó, o Senhor fecha o abismo para você Deus. Nesta noite. Aquilo te pegou no... Eu senti que aquilo fechou em mim, assim, debaixo dos meus pés. Aquilo se fechou. Eu chorei e Imagina. chorei. Meu Deus. Onde eu estava na frente, assim, ficou as minhas lágrimas. E todos que estavam ali em volta, todos se quebrantaram. Porque não foi choro, foi um quebrantamento. Sim. A presença que mesmo. Eu não conseguia dizer, Senhor, perdão. Queria se libertar, não queria. Não conseguia, não né? conseguia. E ali veio, vamos dizer assim, pra te libertar mesmo, né? Pra sarar ali. O que eu senti naquela hora é tipo uma água limpa, cristalina, e me inundava e me limpava, né? Eu senti que saía a tristeza, a dor, a angústia, a ansiedade, tudo. Essas coisas ruins, saía de mim, saiu um peso. Eu fiquei tão leve. Quando eu saí do culto, que eu saí para fora da casa, que eu olhei para o céu, meu Deus, que coisa linda são essas estrelas. As árvores, que lindas que são. Tudo e as mudou. Pessoas são bonitas. Eu não enxergava isso. Estava cego, que nem dizem. Estava cego. Aquela limpeza, aquela transformação, a regeneração. Eu digo assim, mas depois de 15 dias de muita busca. Por isso que eu digo para todos, né? Eu não consigo pedir, buscar e bater.
Deus ouve. Continue buscando, continue insistindo. Se eu trabalho, né, eu convivo, Deus me coloca pessoas na minha frente quase que diariamente. E é meu trabalho. Sim. Que cada um de nós tem um chamado, né? Isso é verdade. Então, às vezes, a gente pensa que o nosso chamado vai ser só para pregar com eloquência num púlpito para 1000 pessoas. Mas se Deus te chamou para você no evangelismo pessoal, no improviso, que eu digo assim, você sai, está conversando e ali Deus te abre a porta. E para mim acontece isso em muito. Pela graça de Deus, eu ganhei já pessoas para Jesus, né? No exército, em 89, em Alegrete, levamos o rapaz lá para a igreja. Um deles, o Valdoir Goy, é pastor presidente da Assembleia de Deus em Cacequi. Oh, que glória! É a minha coroa, é a minha alegria e coroa, eu digo para ele, né? E outros, irmãos, outros aqui em Juí, outros, e muitos. Não tem valor, né? Quando Deus usa você para a nossa vida para levar o evangelho. E quando você vê que através da nossa vida, aquela pessoa, ela conheceu a Jesus, que ela se converteu, em que ela aceitou fazer parte, né, dessa família, que eu creio que é uma família, né? Todo mundo que está na terra é a família. É a igreja de que Cristo vem buscar, né? E então a gente se emociona. É gratificante, a gente né? se emociona em ver tantas almas. É uma das maiores alegrias, né? Tanto o encontro real com Jesus, quanto você ser usado pelo Senhor para conquistar almas, né? Imagina qual a maior alegria que isso, né? Você ver um pai, uma mãe se converter, um filho, um irmão, um tio, uma tia, você clamou para aquela pessoa e Deus vai te mostrando o processo, Deus vai mostrando que Ele está agindo, e aquela pessoa se converte. A verdade, assim, irmão Alexandre, assim, que a gente tem vontade que todos venham, né? É verdade. Aceito o que eu aceitei e entendo Vivam que eu entendi. Vivam o que eu vivo. Isso. Dá vontade de pegar, se eu pudesse arrancar aqui e colocar no teu coração para você experimentar. Exatamente. Sinto esse Jesus que sinto. Não eu digo que é um privilégio. Privilégio de a gente conhecer realmente quem Jesus é. Porque às vezes a gente conhece de fachada, né? Na minha vida eu conheci de fachada. Depois de um tempo eu conheci verdadeiramente quem é. Alguém que a gente pode contar e conversar e que ele te ouve, ele vai te escutar e ele te responde. Tu não tá sozinho. Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que às vezes a gente fica assim, Senhor, a gente não é digno e não é merecedor de tudo. De tudo. É verdade. Do amor dele, né? E do sacrifício de Jesus nem se fala, então. Sabe que eu no discipulado um dia estava falando, a gente ensina várias coisas, né? E o Espírito Santo disse, você fala de muita coisa prática, mas e do amor da cruz de Jesus, que a essência, né, começa lá na cruz. Quando você aceita de coração e você começa a meditar do que Jesus fez. Você hoje não precisa fazer mais nada. Exatamente. É só abrir o coração, aceitar. O único sacrifício, né, que ele pede é o coração. Ele pede, porque o coração procede todas as saídas da vida. Aí eu digo, tem coragem de entregar 100%? Essa pergunta eu faço para mim. É 100%? Que a gente é humano, né? Às vezes a gente gosta de reservar um cantinho. Isso é verdade. Mas o trabalhar de Deus é maravilhoso, né? O processo, eu tenho uma definição sobre salvação e santificação que eu gosto muito. A salvação tira nós do mundo, ok? E a santificação tira o que é do mundo de nós. Nossa, faz muito sentido. Porque nós temos que, na verdade, nos desconstruir para que Deus possa nos construir, né? É que nem a palavra do oleiro, né? Do vaso, ele que molda, né? Então, que nem nós, que a gente não veio do lar cristão, né? Então, a gente aprendeu as doutrinas do mundo. Mas quando a gente aceita Cristo, a gente entende que a partir daquele momento
é Jesus que está na frente e tudo é para honra e para a glória dele. E a partir daquele momento então, a gente passa a viver os ensinamentos de Deus, né? Seriam as doutrinas do Senhor, né? De ter uma vida mais regrada, de ter uma vida onde você vai transformando o nosso próprio caráter, né? Você vai se transformando numa pessoa melhor, né? Se vamos dizer assim, em sociedade, né? A gente se torna pessoas melhores, né? Eu fico assim feliz em saber, né, que ainda o Senhor continua a operar, trabalhar, salvar. Porque às vezes a gente se envolve só dentro da nossa denominação, nossa igreja. Né? Mas quando eu vejo assim, poxa, aquelas pessoas servindo a Deus, que maravilha, eu fico feliz, fico realizado. Porque em meio à época que nós vivemos hoje, ainda o Senhor continua trabalhando, salvando. O Espírito Santo ainda continua ativamente trabalhando. Isso que nos faz assim, nos motiva, né, a estarmos na presença de Deus, a levar, né, o amor de Deus a outras pessoas. É tão gratificante, né, saber que não estamos sozinhos, somos uma família da fé. Né? E essas barreiras denominacionais às vezes impedem. Né? Porque nós todos professamos a mesma fé, temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor. Temos uma forma espontânea, às vezes, de celebrar, de adorar, de buscar Deus. Mas Deus, né, Ele nos contempla. Moraremos todos na mesma casa. A verdade é essa, né? Iremos todos para o mesmo lugar, na eternidade. O objetivo, o propósito é o mesmo. É o mesmo. A fé, a palavra de Deus. E que Deus continue levantando mais jovens, mais vocês, assim, ó. Se vocês pensam que eu me trazer aqui, eu estou gratificante, assim, eu fico feliz de ver vocês, né? Que bom conhecê-los, que bom saber que existem, né, pessoas influenciando, né, uma geração nova, né? Não adianta eu querer voltar para a década de 70, 80, que não vamos voltar, né? Porque a cultura muda. Mas a palavra de Deus, ela permanece. O trabalhar de Deus, a obra de Deus é a mesma. É a mesma. Não vai mudar. 20 dias depois da minha conversão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Oh, glória. Que é outra experiência surreal. Sobrenatural, indescritível. Que domingo lindo. O dia mais lindo da minha vida, eu acho que foi aquele no início, né? E os dons do Espírito. Que lindo, né? Como as riquezas, a palavra diz, né? As riquezas da sua graça, a riqueza da sua glória, da sua presença, né? Quando Deus nos dá, nos brinda, né? Com um dom espiritual. Meu Deus. Maravilhoso. É indescritível, né? O nosso vocabulário, o nosso português é inexpressivo diante de o propósito, o objetivo, né? De hoje. Você não vai começar teólogo, né? Não. Mas depois que você começa a aprender, a andar com Deus, a caminhar com Deus, a conhecer a Bíblia, conhecer o Deus que trabalhou na vida dos patriarcas, é o mesmo Deus que você serve. Meu Deus. Né? E a nossa esperança, ela não é só terrena, e a eternidade com Deus. É isso aí. Nunca mais, né? A nossa vida aqui é muito rápida. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro demais, e o tempo está passando muito rápido. Para mim tá, não sei se é para vocês que são mais jovens. Está. A gente não vê passar uma semana. Eu ia falar, a semana ela é que a rotina nossa, ela se encheu tanto que tu começa a trabalhar, chega em casa, já é outro dia, daí, e assim vai. E se tu não se policia, tu não busca Deus. A tecnologia, ela veio para auxiliar, mas nessa parte também ela nos rouba tempo, né? Que às vezes tu fica ali no celular, quando vê, passou 1 hora. E tu nem viu aquela 1 hora passar, mas já é 1 hora a menos do teu dia. Mesmo que você fique olhando mensagens, se edificando, louvores... Nem que seja para te passar o dedo assim na tela. Mandar uma mensagem, a verdade é essa. Mas é o tempo que nós vivemos. E a gente tem que, a Bíblia diz, remir o tempo. Então se você hoje começar o teu dia às 6 horas, vai ter que começar 5h30, 5 horas, antecipar as tuas coisas para você conseguir. Eu tenho dias que eu não consigo, né? Passa muito rápido, uma manhã, um dia. Mas se nós não reservarmos um tempo para Deus,
Para oração, eu digo, a manutenção da vida espiritual, o segredo é a oração. É uma das armas espirituais, né? Mas oração de verdade, de abrir o coração. Depois que tu cria uma constância de oração, se tu não ora, parece que falta pedaço de ti, né? Naquele dia. Te falta. Tu acha, nem que tu vai no banheiro ali tirar uns 10 minutinhos com o Senhor, mas tu tira aqueles 10 minutinhos pra te dizer assim, não, agora sim meu dia começou. Eu tenho experiência da melhor hora de buscar Deus é na madrugada. A madrugada. E depois, se tu voltar a dormir, sonhos. Deus te dá sonhos. Isso é verdade. E na madrugada que Deus entrega tantas coisas. Ali. E se Deus te dá alguma coisa, levanta e anota. Porque no outro dia tu vai esquecer. Deus ministrou comigo essa semana. E até ontem tu veio no culto. Eu tive uma experiência muito forte do que Deus me mostrou num sonho. E depois que tudo passou assim, em que Deus me mostrou exatamente como determinadas entidades ministravam sobre enfermidades, nomes, tudo, o horário que ela atendia, que ela fazia, exatamente tudo. Eu sempre brinco que Deus, nos meus sonhos, ele sempre ministra como um narrador para mim. E ele sempre vai me contando tudo que acontece, quem que é aquilo que está acontecendo, onde eu estou. E Deus falou para mim, tu vai levantar e tu vai anotar. E a partir de hoje, tudo que eu te mostrar, tu vai anotar. Porque eu quero que tu veja o meu processo e o que eu te ensino. O meu processo durante toda a tua vida e tudo que eu te ensino durante a partir de hoje. E eu comecei a botar em prática. E quando tu comentou conosco antes que pra gente não esquecer das coisas, a gente tem que anotar. E agora, novamente, eu creio que faz muito sentido, olha. São experiências, que a gente já teve, né? E deixar para outro dia, esqueci. Foi. Mas se Deus está te mostrando isso, né? É para você compartilhar também. É verdade. Porque a gente não pode ser egoísta. A gente não é egoísta. Eu só quero as bênçãos para mim, só eu, não. Que o real sentido do ter tudo em comum é as bênçãos espirituais. A edificação do corpo. Que a gente Deus não nos chama simplesmente para ser só mais um, não. No corpo de Cristo, a gente vai ter um papel. E nós vamos desempenhar aquele papel. Se não desempenhar, Deus um dia vai nos cobrar. Vai requerer o que Ele vai te dar. Te deu, te entregou, te mostrou. Tu entregou, tu fez, tu semeou, tu edificou. Às vezes, numa palestra de 100 pessoas, a palavra hoje é isso. Não, para alguém vai servir. Sempre. Sempre. Sim. Sempre tem um propósito. Nem que seja... Bom, o valor de uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Se uma pessoa ali, a semente for plantada, já valeu por toda. A verdade é essa. A vida espiritual, ela deve ser mantida, né? Nutrida, sempre e edificada, compartilhada. Experiência assim, nos edifica. Sim. Uma experiência do irmão. De cura, de portas abertas, né? Nesse meio tempo, nessa minha vivência espiritual, de buscar Deus e passar por provas, a gente conta assim num sentido que eu gosto muito do termo, da expressão, nenhuma dor, nenhum ganho. Nenhuma dor, nenhum ganho. Então, você quer algo, você busca. Então, tem um processo, um trabalhar de Deus, porque Deus prova a nossa fé. Para saber se é aquilo que eu quero e se eu vou ser aprovado. Isso. Se eu vou ser ou até mesmo aquilo, se né? o nosso coração está em Deus ou está naquilo, só deseja aquilo. Eu digo a oração egoísta, né? Você quer uma bênção, mas aquela bênção tem que saber se ela vai te servir para você só pro teu conforto. Ou é o que realmente Deus quer para ti, né? E Deus assim, Deus, eu quero, né? Eu preciso, eu desejo. E eu gosto também de expressar. Deus está preocupado com o nosso conforto? Não. Deus está interessado no nosso caráter. O conforto vem depois. Porque Ele não vai, vamos dizer assim, nos dar algo que a gente vai receber
depois a gente vai esquecer de Deus, porque Deus, ele conhece o nosso interior, né? Então tem bênçãos que se nos roubam um tempo de estar na presença dele, ele não vai entregar. Primeiro, daí ele vai fazer o quê? Nós passar por um processo para que a gente possa então receber, para que aquela bênção não nos tire da presença dele, né? É que vem muitas vezes muitas provas, muitas lutas, né? Mas que são para acrescentar na nossa vida, para mudar o nosso eu, né? E tem bênçãos que a gente deseja e que Deus não vai entregar, porque não faz parte do propósito que ele tem nas nossas vidas. É verdade. Não adianta, muitas vezes a gente é pedinte, né? Demais. Egoísta. Exatamente, egoísta. Por isso que eu peço o maior dom que eu peço para o Senhor sempre é o dom do discernimento. Porque com o discernimento tu consegue discernir, né? Aquilo que Deus está trabalhando na tua vida, se provém do Senhor, se não provém, né? Se aquilo vai te acrescentar, não vai acrescentar. Então eu sempre busco muito ter um discernimento, sempre perguntar para Deus, né, qual é a vontade dele, para depois dar um outro passo, né? Se você sentir paz naquilo que você for fazer e dar certo, se você sentir paz, é Deus confirmando. Agora, se entrar dúvida, se entrar o desconforto, algo que atrapalhe, então, não é de Deus. Não é de Deus, né? Porque o Deus faz tudo perfeito, plenamente perfeito. No trabalhar dele, na minha vida de um jeito, na vida de vocês é outro, mas sempre aquilo que você falou, sempre Deus quer trabalhar. O vaso, né, tá na mão do oleiro. E o segredo é nunca sair da mão do oleiro. Muitos perdem a bênção porque não querem ser moldado, não querem ser trabalhado. Não querem processo. Não querem o processo, questionam, murmuram, reclamam, ponderam. Se revoltam. Botam defeito em tudo, em todos, ninguém serve, igreja não serve. Eu vou falar um pouquinho também, a verdade é essa, né? Infelizmente, isso no nosso mundo, no nosso contexto, pessoas que perdem de ser abençoados, de servirem de bênção, porque entraram nesse caminho, né? É um quadro assim, bem ruim de um cristão, quando ele fica envolvido, né, nesse mundo de conflitos internos dele, se perdeu espiritualmente, porque ele parou, né, de ouvir a voz de Deus, deu lugar. A verdade é a prática, né, da vida cristã, esse processo da santificação. A gente está melhorando todo dia, não é? Sim. Eu me sinto que eu preciso, né, de um renovo. A lição da águia, vocês sabem a lição da águia, né? A águia, depois de um certo tempo, que ela fica velha, ela remove todas as penas velhas dela com seu bico. Mas para ela remover, ela tem que primeiro quebrar o bico. O bico acaba ficando grosso, um casco grosso. Aí aquilo atrapalha ela. E daí ela bate aquele bico na rocha, nas pedras, até quebrar o bico. E nasce um bico novo. Daí depois, com o bico novo, ela arranca todas as penas velhas. E as garras dela também são renovadas. Então, Isaías 40 lá, fala, né, do renovo. É essa a lição da águia, né? E a águia é o único animal que voa olhando ao sol. Em direção, né, a Deus. A vida cristã é o animal, a águia, né, que define a vida cristã. Então, depois de 30 anos, um certo tempo, a gente precisa ser renovado, ser fortalecido. Sempre Deus tem e terá novas experiências. Sim, com certeza. Uma vez eu orei e pedi, Deus, quero ouvir a tua voz. Mas eu pensei que seria de uma maneira. Porque a gente sempre conjectura o trabalhar de Deus e a gente gosta de colocar Deus, né, do nosso jeito. Senhor assim, Senhor assim. E a gente idealiza. Isso é idealização. Deveria fazer. A gente quer dar uma de Agar, que é ajudar Deus, né? Deus tem um plano contigo. Daí não é com Sara, então vamos substituir, né? A gente quer ajudar e atrapalha o plano de Deus. Deus não deixa de trabalhar, mas o processo vai ser mais dolorido. Diferente. Perdi o fio da conversa. Aí,
de certo tempo, né, a gente precisa escutar a voz de Deus. Aí uma manhã, Senhor, quando que vai terminar a minha prova? Na minha conversão. Vou voltar só um pouquinho. Que na segunda noite, terceira noite lá, eu, na maior euforia do mundo, servindo a Deus, mais no céu do que na terra. Que os primeiros dias ali, né, é sem explicação, é indescritível, né? Tinha vontade de abraçar e beijar todo mundo, amar todo mundo, falar de Jesus para todo mundo. Eu achei que eu e Deus nós íamos evangelizar o mundo. Mas é tão bom, né? Tão bom, tão maravilhoso, que eu olhei, escutava os jovens irmãos, meus colegas de ali, né? Senhor, me dá graça, me ajuda, me livra das provas, das lutas, me dá graça de vencer as lutas e as provas. E eu disse, mas que luta, mas que prova? E eu orei, Senhor, me dá luta. Senhor, me dá prova. E não é errado. Que a gente quer se livrar das provas? Não. Elas são... Elas fazem parte da caminhada. Sim. Deus não nos isenta das lutas, das provas. Mas Ele nos dá a sua graça para vencermos as provas, as lutas. Porque Jesus nos alertou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A gente nunca pode perder esse ânimo, né? De querer vencer. Mas não é só constantes lutas e adversidades, não. Tu passa aquela fase, venceu, vem a recompensa, vem a coroa, vem o galardão, vem a bênção. Sim, vem, Deus responde. Né? Alegrias, realizações espirituais, claro que vem, conquistas em todas as áreas da nossa vida acompanham, sim. As bênçãos, né? Elas acompanham também. A gente não corre, tem aquele louvor, né? A gente não corre atrás de bênção. Não, a bênção está em nós. Né? Eu quero ser bênção para os que me cercam. E eu orei pedindo, porque eu quero escutar a tua voz, Senhor. E numa manhã, depois de muita oração, né, que eu acordei, e o céu abriu e ecoou a voz de Deus dos céus. E me disse, né, 1º de junho, que era uma resposta de emprego, de uma nova mudança na minha vida que eu precisava. Que eu ganhei uma mensagem, né, profética, né, de uma profecia. O irmão me entregou detalhes, né? E eu, meu Deus, já passei por tantas. Aquilo que eu digo, nenhuma dor, nenhum ganho. Principalmente ministerialmente. Para Deus te usar, Ele vai trabalhar na tua vida. Sabe o ferro quando está no fogo? Para ele ser moldado? O processo ali da bigorna e do martelo? Mas você está na mão do oleiro, você está na mão do ferreiro. Esse é o interessante na vida espiritual. A gente não se isenta de lutas, de dificuldade. Passou, né, um tempo, chegou o mês de junho, né, de só 10 anos atrás. Tudo novo na minha vida, tudo novo, tudo. Deus disse, a resposta foi naquele dia. Se eu contar os detalhes, né, desse processo aí, demanda um pouquinho de tempo. Mas Deus fala no íntimo, audível, nos dons. Sim. Deus fala. O que eu quero dizer, na vida cristã é maravilhosa. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena estar com a vida na mão do oleiro. Aí não vai ser opinião contrária, adversidade. Eu gosto muito de Romanos, é simples, né? 8 diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Né? Nada pode. Então, aquele que em nós também começou a boa obra, ele há de nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Acho que eu falei demais, né? Não. Tá tão bom nas conversas. Ali, o senhor ali teve essa experiência e depois a sua vida mudou. Então você estava lá em Panambi, só para nós entender a meada. Você estava lá em Panambi e aí, então Deus te traz de volta para Ijuí? No ano de 88 eu fiquei em Panambi trabalhando, né? Congregando lá. Foi um dos melhores anos da minha vida, né? Eu fiquei 8 meses em Panambi.
Foi lá a trabalho? A trabalho. No ano de 88. Daí no ano de 89 eu fui servir o exército a pátria, servia em Alegrete, em 1989. Eu acho que uns 5 ou 6 colegas lá de farda eu levava para igreja. Onde eu ia tinha meia dúzia comigo. Sempre onde eu fui, sempre teve alguém em roda, sempre levando. Né? Pela bondade de Deus, eu não li muita Bíblia, mas 12 vezes eu acho que eu já li. Né? Eu tenho um bacharelado em teologia, né? Concluindo. Muito estudo, né? Eu amo estudar a Bíblia. 3 capítulos por dia você lê a Bíblia capa a capa num ano. Né? 31.173 versículos. Eu incomodo meus alunos discipulados, né? Eles têm que memorizar os 66 livros da Bíblia. Porque tem que conhecer a palavra, né? É verdade. Paulo disse a Tito, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, né? Então, a satisfação que é ler a Bíblia. E a Bíblia é um livro tão vivo. E eu até incomodo eles, o dia que vocês lerem a Bíblia e chorar, vocês me contem. Que ele é um livro vivo. Uhum. Ele se renova, né? Pode ler 30 vezes que tu vai ter sempre 30 experiências diferentes. É verdade, é satisfatório, mas assim, tem coisas que a gente lê, meu Deus, como é que eu li isso aqui e não enxerguei? Não enxerguei. É verdade. Às vezes tu tá com um versículo maçante na tua cabeça, aí tu vai lá, abre e arruma a Bíblia. Vai lá dar naquele versículo. Mas eu já li isso aqui 10 vezes. Aí tu vai lá ler de novo, aí Deus te traz uma revelação totalmente diferente. Às vezes uma palavra que Deus te mostra, uma palavrinha assim, ele faz com que você veja de outra forma tudo. A palavra. Basta uma palavra e tudo muda na nossa vida. Exatamente. É a palavra, né? Tudo começa por ouvir uma palavra. E às vezes a gente pensa assim, eu não sei falar de Jesus. Como que não sabe? Todos sabem. Jesus é bom. Tá falando? Tá pregando? Tá falando, né? Então, não é só verbalizando, né? Hoje você olha assim, você tá diferente, você é diferente. O que você tem? Você não se queixa de nada, você não reclama, você não fala mal de ninguém. Né? Aí abriu a porta. É por aí, né? É a maior brecha que tem para falar de Jesus ali, né? E nós somos nosso maior testemunho, né? Para as pessoas, para aqueles que estão em nossa volta, né? Porque se a gente levar uma vida errônea, né? Que testemunho que a gente vai dar? Como que a gente vai ganhar aquela vida para o Senhor, né? Então, às vezes, a gente tem que... no caso, é o Espírito Santo mesmo que vai nos moldando, né? Para que a gente chegue... não sei, né? Não seria nesse nível, mas... vamos dizer assim, o Espírito Santo, ele se mostra através das nossas vidas para que as pessoas se atraiam por nós, para que a gente tenha aquela oportunidade, aquele momento para falar do amor de Jesus. Sabe que eu vi um ator hoje, ele falou uma expressão assim, ninguém é inconvertível. Às vezes a gente olha a pessoa, né, porque ele tem uma posição social, né, boa, a gente não quer falar de Jesus. E às vezes a pessoa está precisando ouvir uma palavra. Então, todos precisam. E o ator falou, né? O ator da Rede Globo, né? E ninguém é inconvertível. Aí tu olha assim, você é crente. Né? Espantado. Qual é o problema, né? Servir a Deus? Ninguém é inconvertível. Todos temos um coração, uma alma que precisa de Deus. A nossa alma precisa. E só a satisfação é só a presença de Deus. É verdade. Não existe. Vocês conheceram aí fora a vida, o mundo aí fora também. Sim. Uhum. Né? Eu, década de 80, tudo o que tinha de baile aqui em Ijuí, eu fui. Não teve jeito, não gostava. Chegava umas horas, o que eu tô fazendo aqui que não é meu lugar? Boate, dali um pouco também, não, aqui não é meu lugar. Aonde eu ia não conseguia me satisfazer, me lembra que a angústia tomava conta cada vez mais. Queria se adaptar naquele lugar, mas não conseguia. Não prestei para ser tradicionalista, nem roqueiro. Se sente deslocado. Deslocado. Isso. Essa é a palavra. Não me achava, não me encontrava. Eu não conhecia a palavra, mas mesmo assim, quando eu ia nesses lugares, eu me sentia deslocado. Olha só. Sentia que não era para mim ali. Que não é meu lugar. E eu não conhecia a palavra.
Sem conhecer. Sem conhecer a palavra. Mas alguém orava por ti. Creio que sim. Sempre teve. Eu creio que todo mundo é fruto de uma oração. É. Eu creio que todos. Não tem, acho que, uma vida que não seja fruto de uma oração. Às vezes pode ser que não tenha sido nenhuma oração de um pai e uma mãe. Mas às vezes um bis orou pela sua geração. E as bênçãos do Senhor, ele vai por 1000 gerações. Alguém orou, alguém intercedeu. E Deus não cai. Deus escuta. E Deus é justo. Deus é justo. Vai chegar o dia, a hora, agora deu, agora. E o inimigo, infelizmente, Satanás, ele se apossa do vazio das pessoas. Ele usa formas com o mundo, festas, bebidas, e ele mesmo, um ocultismo, que no caso foi o meu caso, né? O que eu ia falar, ocultismo. O ocultismo, ele torna-se tudo muito atrativo. E hoje em dia, se tornou muito legal você lidar com o oculto. Uma vez era uma coisa em que era banalizado, tipo, todo mundo tinha medo. Hoje não. Hoje se tornou algo tão comum que as pessoas muitos têm medo de servir a Jesus, mas não têm medo de servir ao inimigo, a servir a Satanás. A entrar nesse mundo do ocultismo, né? Infelizmente tá crescendo. E eles foi tão enfeitado e eles enganam tanto que faz com que Satanás é astuto e ele mudou a estratégia dele. E a estratégia dele hoje, eu creio que está mais assídua, porque eu acho que a vinda de Cristo está mais perto. E ele fará com que... E eu creio que ele vai usar as últimas armas que ele tem para que ele consiga pegar mais e mais pessoas. Então, eu creio que fez com que servir a ele se tornou bom. Hoje a gente vê a mídia que transformou o próprio Satanás. Se você for olhar séries, que Lúcifer é o bonzinho. Então, Satanás jamais vai ser o bom. Só que a mídia, tudo, ele é um sistema regido por ele. Eles conseguem inverter, transformar as trevas, né, em algo atrativo, como tu falou, e chama atenção, porque gera até um estilo, um status, né? As pessoas hoje se acham que é status, né? Se tornou, como tu falou, normal, assim, no sentido de uma forma, assim, atraente, que um vai passando pro outro e um vai sendo enganados e enganando e sendo enganados, né? E às vezes as pessoas não recusam ir na igreja, mas não recusam ir nesses lugares. Porque nesses lugares, no ocultismo, Satanás ele faz com que tudo se torne mais fácil. E não tem esse processo que nem a gente passa por Deus. Só que o processo que a gente passa por Deus, a gente ainda tem a paz, a mansidão, a graça dele. E o processo, quando tu passa pelo inimigo, ele vai te deixar sozinho. E tu vai passar por tanta coisa. É que se tu for ver, né, ele vem plantando semente há muito tempo. Porque assim, antes da gente conhecer a palavra, que não era convertido, o que a gente escutava da religião, né, dos cristãos? Porque o pastor tá lá só para ganhar dinheiro, porque o pastor tá lá só para gritar, porque Jesus não é surdo, porque as pessoas estão lá na frente fingindo, fazendo um teatro, que estão sendo curadas. Então, isso cria uma descrença na gente. E só que daí a gente pega e banaliza tudo, a gente, vamos dizer assim, a gente radicaliza tudo. E daí a gente não tira um tempo ali para pegar e abrir a palavra para ver se aquilo realmente convém no Senhor, não, porque a gente tá com os nossos olhos cegos, né? Nós temos com os olhos fechados. Por isso que, assim, eu digo, é maravilhoso você ser um escolhido do Senhor, porque a gente é escolhido, né? Porque senão nós não estaríamos aqui. Então é algo que a gente tem que agradecer todo dia por conhecer a verdade, porque a verdade ela liberta, né? A palavra ela liberta, né? E é um processo, né? E o gancho que eu queria pegar é que é realmente isso, é que as coisas elas começaram a se inverter, né?
Porque ele construiu uma narrativa lá do início para dizer que isso é ruim e que agora isso daqui é bom. É legal, é de uns 10 anos para cá, eu notei, tenho notado assim, e as pessoas estão uma levando a outra para esse terreno, para esse mundo. E tá crescendo. Do ocultismo muito grande, né? Infelizmente. Né? Você sabia que o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais centros do Brasil? Sim. Infelizmente, né? Claro que a gente não tem preconceito religioso. Não, jamais, né? Nós respeitamos o ser humano, as religiões, todos são livres. Mas conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E só há um caminho. Só há um caminho. Isso é verdade. A gente não pode abrir mão da nossa convicção, da nossa fé, né? Concordar jamais. Não tem como, né? Todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Cada um sabe o que faz. A pessoa pode bater em quantas portas for. Mas o caminho é só um. O caminho vai ser sempre Jesus Cristo, Senhor e Rei. O único e suficiente Salvador. E não existe outro caminho. Outra forma de vida, estilo de vida, não existe. É verdade. Pode experimentar, mas uma hora dessa você não vai dar certo. Porque o inimigo ele vai te levando, te cercando, né? Vai te enganando. Mas chega uma hora que tu não vai aguentar. Tua alma não vai se satisfazer. Vai querer mais. Né? Vai ser só momentânea, que é nem um efeito de droga mesmo. É só momentâneo. Depois que passa o efeito, vem o vazio, vem a opressão, vem a depressão. Pegando esse gancho ali pra ti sair desse vício ali, como é que foi? Foi depois daquele encontro, totalmente curado, ou teve um processo depois? A decisão foi instantânea. Não, dos vícios a ali conversão, que tinha com cigarro. A decisão foi assim, eu tinha uma carteira de cigarro no bolso, tirei do bolso, pisei em cima e disse, em nome de Jesus, nunca mais eu vou colocar um cigarro na minha boca. Foi fácil? Não foi. Eu tinha vontade de fumar? Tinha. Mas a cada resistência ao vício, eu ia fortalecendo a minha vida espiritual e enfraquecendo o desejo de fumar. A cada resistência você fortalece a tua fé, o teu espírito e vai perdendo o desejo pelas coisas, né, do vício, do cigarro, da bebida, né, da droga. Assim, um ano depois ainda, até vontade tinha ainda de fumar. Que o vício, a libertação, não é uma brincadeira, não é uma coisa fácil. Eu conheço pessoas que querem, desejam, não conseguem parar de fumar. Eu digo assim, tem que tomar uma decisão, né, ser bem forte na tua decisão, que ninguém tira o poder da decisão, e resistir, né? O segredo também é resistir. No outro dia veio a tentação, um colega veio te oferecer um cigarro, claro que veio. Nunca ninguém me ofereceu tanto cigarro como no outro dia. Né? Disse, não, obrigado, parei de fumar, parei de fumar. Daí no outro dia foi diminuindo até um pouco, ninguém mais me ofereceu cigarro. Né? Resiste, né? A tentação, resistir o inimigo e ele fugirá. É verdade. E esse processo ele vale tanto pro cigarro, quanto pra bebida, quanto para aquele vício que tu tem, né? Hoje em dia é muito forte a pornografia, né? Que é algo que tá muito fácil o acesso ali, né? Que as pessoas vêm caindo muito, né? Nesses vícios. Então, cabe a isso também, né? Você persistir, perseverar. Eu digo que pra mim foi fácil, né? Mas cada um tem um processo, né? Por isso que eu perguntei a questão, porque 1 ano e ainda veio aquela tentaçãozinha ali, né? Mas, né? Persistir, orar, momentos que tá ali a bebida dando aquela vontade, clama ao Senhor para o Senhor tirar aquela vontade, né? É aquela história, se o teu vício era bebida, cruza longe do bar, cruza longe dos amigos. Isso. Né? Não cria um gatilho para tua mente. Né? Se a fraqueza da pessoa é o dinheiro, né, não vai trabalhar de tesoureiro. Congela os cartões de crédito. A verdade é essa. Então a pessoa tem que fazer a sua parte. Né? Jesus liberta, porque a divina é humana, né? Mas tem coisas pessoais que você realmente tem que ser forte. Tem que querer. E é um trabalhar. É um processo. E a gente vai passar, acho que até o último dia da vida sendo trabalhado por Deus. E sendo mudado. Olha, eu tô há 34 anos. E eu sinto que eu preciso
melhorar a cada dia. Cada dia. Eu pergunto para pessoas, né, na fé também, não, irmão, é cada dia uma guerra, uma luta, uma batalha vencida. É um gigante. Aqui vivemos, né, não está, digo assim, isento, não. Vem enfermidades, mas vem para a gente vencer também. Isso. Né? O que nós temos é a armadura de Deus para lutar. A lutar, a gente vai ter que lutar. Porque Deus vai nos capacitar a lutar. E na minha prática cristã é assim, ó, você venceu essa. Enquanto você não vencer, ela vai voltar de novo. Você vai ter que vencer essa prova, essa luta, essa adversidade pessoal, íntima tua. Enquanto você não vencer ela não vai parar de vir para você. Se você venceu, né, então você vai passar para um outro estágio espiritual para você crescer espiritualmente. Que espiritualmente a Bíblia fala dos crescimentos, né, também, que eu gosto do grego, né? Uios, teknon e teknon. 3 fases do crescimento espiritual. E Jesus teve, né? Jesus foi bebê, foi adolescente, foi adulto. E foi adulto. Então chega a fase, tem que passar da fase infantil para a fase da adolescência, digamos, espiritual, né? E para a fase adulta. Então a gente não pode estar na fase adulta e mantendo, né, fraquezas, né, simples, né, de início. Eu creio nisso também, né, que cada prova maturidade. E nós não podemos levar, querendo ou não, o evangelho não é brincadeira. Não é status, é posicionamento, é comprometimento com o reino, né? Maravilha. Porque é uma guerra, né? Não adianta. Maravilha. No momento que tu se posiciona nas regiões celestiais, o inimigo entende que você assumiu uma posição dentro do exército de Deus, né? Vai vir prova árdua, vai. Mas a vitória é diferente. A vitória, ela é... Em Cristo nós temos mais que vencedores. Exatamente. Com certeza. Eu digo que não tem mais volta para nós, que aceitamos, que abraçamos essa cruz, essa causa, né? Não existe outra vida, não tem mais volta. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto. Então, às vezes você vem pensamentos assim, já fiz bastante, vou parar, vou fazer outra coisa, vou parar. Não adianta. Você não vai ficar mais em paz nunca mais. Em paz no que eu digo assim, ó, você é um escravo livre. É o escravo da orelha furada. Eu sirvo a Deus de uma maneira incondicional que eu não vivo mais sem o teu amor, sem a tua graça, Senhor. Não tem como viver mais. Isso é verdade. Né? Não existe. Como é que eu vou viver outra vida agora? Sim, não existe. Não existe. Não tem outra. Apresentou o melhor da vida agora, que eu não quero sair. Se você viver no palácio, como é que vai viver fora do palácio? Não, nós estamos num palácio, né? Para que voltar a ser escravo? Viver lá como... vai passar a vida inteira tentando procurar a mesma... Não vai conseguir achar, né? Não vai. Não acha. Glória a Deus. Amém. É isso aí, então. Agradecemos ao Senhor pela sua presença, pelo seu testemunho, né? Creio que é um testemunho que fortalece, que trouxe muito ensinamento para nós aqui hoje. A gente recebeu muito da sua vida aqui também. Eu sempre digo, a gente vem aqui, a gente sempre recebe algo diferente. Eu creio que o testemunho primeiro é quem recebe, nossa. Até porque os irmãos vão assistir na outra semana. Mas a gente, cada vez que a gente sai daqui, a gente sai sempre, meu Deus do céu, meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? A gente sai fortalecido. E eu creio que Deus, ele entregou esse propósito para nós, para trabalhar conosco também. Porque com cada experiência que a gente recebe, a gente cria mais desejo e mais autoridade para ajudar aquelas pessoas que se achegam até nós, né? Dizer assim, eu tive um relato, um testemunho do irmão assim, ele venceu. Dá uma olhada lá no testemunho lá, que tu vai ser... Mais que você tu vai se fortalecer através da vida daquele irmão. Então o testemunho é isso, o testemunho, ele edifica nossas vidas e é maravilhoso. E agradeço então mais uma vez a sua presença, por ter disponibilizado o seu dia, o seu horário para estar aqui conosco. A recíproca é verdadeira e é a mesma. Da mesma forma, prazer, foi muito bom conhecê-los.
E o meu desejo é que Deus continue abençoando a vida, o ministério de vocês, o trabalho de vocês, e prospere em todas as áreas da vida de vocês, que vocês continuem sendo canal de bênção para muitas vidas, né? Através desse programa, testemunho, né? E sendo edificando e sendo edificados, né? E tenho certeza que vai passar muita gente boa aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Tornar o podcast, né? Que é uma coisa nova que veio, né? Para somar. Muita gente boa aí também para somar no mundo evangélico, né? Que precisa ser divulgado. É uma forma, é uma maneira, muito boa de Deus, muito bom mesmo, de coração. Agradeço. Feliz mesmo por vocês. Amém. Então ficamos com mais esse episódio. Fiquem com Deus e até o próximo. E até o próximo.